Eu nasci aqui, né? Eu tenho 47 anos. Isso aqui era uma maravilha. A areia limpinha, a água, né? E hoje é cheia de lixo. O impacto ambiental começou com a construção dos diques. Era uma área alagadiça, então eles construíram um dique e um canal de drenagem interno. Primeiro, a promoção de drenos, drenagem, numa ideia de dessecação dessas áreas. Os jesuítas começaram com essas ideias no litoral do Rio de Janeiro e era porque consideravam os manguezais insalubres. E o manguezal era responsável por tudo que havia de mal na então colônia, que era o Rio de Janeiro. Essa ideia se expandiu. O objetivo, que era drenar aquela área para uma futura ocupação com agricultura, não houve. Então aquela área foi ocupada por habitações. Eu vim para aí, eu tinha 3 anos. Peixe aqui era demais, porque aqui não tinha casa antigamente. Peixe, camarão, tudo tinha de monte aqui. Nasci aqui, sabe? Eu conheço aqui tudo. Esse rio aqui passava chatão de areia, que pegava 50 metros, 60 metros de areia passava. Hoje em dia não passa nem um barco pequeno. Estragaram com tudo, acabaram com o rio, acabaram com a criação de camarão, de peixe. Eu era pescador aqui. Há um projeto de remanejamento da população para outra área. Aqui é a favela e o colorido é as famílias que saem, são as remoções. Quando você quer uma habitação, você quer uma condição de vida melhor, não importa o local. Se é aqui no dique ou se é fora daqui. As pessoas não têm acesso, por exemplo, a um banco de área disponível. Será que essas lideranças têm? Eu acho que para você discutir habitação, primeiro vamos saber a área em Santos, se tem alguma área disponível. O projeto que a gente desenvolve ali daria para comprar um apartamento numa área mais nobre. Essa suposta recuperação de áreas de manguezal com aterros podem sair mais de 10 vezes o preço de tornar habitável um outro terreno acima do nível da maré. A preocupação dos técnicos da Coap, quando a gente dá uma casa numa área urbanizada para a população, é que ela consiga se fixar nesse lugar urbanizado. A urbanização traz um ônus que ele não paga na favela e que muitos deles não têm condição de absorver. Que além dessa mensalidade, ele tem o gás, ele tem a luz, ele tem a água, e aí ele acaba vendendo e indo construir um novo barraco. Há um tempo atrás se falava em solução, há um tempo atrás se falava em progressão, há um tempo atrás que eu via a televisão. Teria como controlar isso se essas pessoas elas tivessem um emprego, né? Aí sim, ela tem aquela condição de pagar. Nesse novo projeto que nós estamos iniciando e que pedimos financiamento, ele vai ter uma grande ênfase na geração de emprego e renda. São cadastrados também as famílias que têm negócios na área. A urbanização do dique, nós pusemos um limite, porque
até onde vai se aterrar, né? Então nós pusemos um limite até a última casa de alvenaria. Por que até a última casa de alvenaria? Porque quando se constrói quando há casa construída de alvenaria, quer dizer que já há um aterro. Aqui tudo foi o próprio morador que acabou aterrando, né? É possível áreas alteradas serem recuperadas ou por uma regeneração natural, o próprio sistema se regenera, ou por uma recuperação induzida pelo homem. O homem pode ajudar a natureza. O impacto ambiental é positivo, porque a gente vai tirar algumas casas que estão dentro do rio, se deixar eles fecham completamente o rio, vai estar tirando o esgoto jogado hoje in natura, então nós vamos colocar rede de água, esgoto, e essa rua Beira-Rio, que limita a ocupação nessa área, essa área depois da Beira-Rio, que é a margem do rio, ela vai receber um tratamento para ter uma recuperação do manguezal. A apropriação desses sistemas e tentando igualá-los todos com aterros feitos às pressas, aterros muitas vezes hidráulicos, removendo o material dos fundos e colocando em ressuspensão materiais tóxicos que vão ser mais uma vez redistribuídos pelas marés, nós estamos criando um sem fim de problemas ambientais, que muitas vezes, por não serem vistos diretamente pela autoridade, parece que não existem. Da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se engana. Da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se engana. Cambuci. Onde pega o cambuci? Esse aqui veio da Jureia de Guape. E quem é os caras que vêm aí sempre? Quem vem aqui é o Fausto Figueira, veio o Papa, veio... como é? A Cassandra, veio a Maria Lúcia Brandi. Eles vão direto no cambuci. Ah, vão. Todos eles adoram cambuci. O padre, Zé Raimundo também. Da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se engana.